Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois de alguns puxões de orelha e algumas pessoas, irmã Ângela, cadê o salmo? Irmã Ângela, procurei o salmo e não achei. Então nós estamos um pouquinho atrasados. Ontem à noite não deu para gravar, peço desculpas, eu estava muito cansada. Mas hoje estou aqui para fazer menção dos Salmos 32. Beijo no coração da Nailda Leal. Olha aqui, Nailda, vamos ler a palavra do Senhor? Salmos 32. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos revela nessa tarde linda e maravilhosa de sexta-feira. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem de ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois reto de coração. Esse salmo é um salmo maravilhoso e é um salmo assim rico, porque é a felicidade do homem perdoado. E é uma exortação, uma motivação para que nós venhamos buscar o arrependimento. Eu estava aqui buscando um livro de estudo que fala que este salmo, ele é o segundo de 7 da linhagem de salmos de penitenciais. Salmos que falam sobre pecado, sobre perdão da parte do Senhor. Davi escreve depois de confessar a Deus os seus pecados de adultério, homicídio e dissimulação. Esse salmo tem um paralelo também um pouco com o Salmo 51, né? Davi, ele faz um voto solene de compartilhar com os outros essa experiência que havia lhe custado tão caro. E este salmo é uma parte do cumprimento de tal promessa. Quando se fala desse salmo, a gente lembra de alguma das falhas que Davi cometeu. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeitinho, não porque ele foi todo redondinho, não, mas porque ele reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado, ele confessa, mas ele se arrepende. Primeiro ele se arrepende para depois confessar. E o arrependimento é diferente do remorso. O remorso a gente sente na hora, até chora, derrama lágrima, mas daqui a pouco tá lá cometendo de novo. O arrependimento não. É algo que marca dentro da gente e a gente não consegue mais cometer aquela falha. E muitas vezes o adversário da nossa alma tenta contra a nossa vida naquela área, para ver se a gente vai fraquejar, para ver se a gente vai ceder. Mas quando nós entendemos o que é o arrependimento, entendemos o que é o perdão alcançado do Senhor, a gente tem uma mudança de conduta. A Bíblia diz aqui que é melhor a gente confessar, né? E a gente deixar. Por quê? Porque quando a gente confessa ao Senhor aquilo que está dentro de nós, e a gente é claro com o Senhor, é verdadeiro com o Senhor, o adversário da nossa alma, ele perde o fortalecimento contra as nossas vidas de nos acusar e nos deixar para baixo. Muitas pessoas, muitas vezes, são reféns de Satanás,
Porque Satanás começa a jogar dardos falando assim, tá vendo? Você fez, você cometeu, você não é digno do Senhor, você não é digno de ter a presença do Senhor. E aquilo cada vez vai deixando a pessoa mais para baixo, ao ponto dela ficar enfraquecida e ficar presa fácil na mão de Satanás. Mas diz a palavra do Senhor, no verso 5, que Davi ele nos dá uma receita contra isso. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quando Davi declara isso, ele fala assim, olha Senhor, eu falei para ti, eu confessei para ti, eu não encobri nada, porque até mesmo porque, irmão, quem tem o poder de esconder alguma coisa de Deus? Quem tem o poder de encobrir alguma coisa de Deus? Ninguém. Mas quando nós declaramos no mundo espiritual, nós declaramos para o Senhor, nós declaramos para nós mesmos, mas também o adversário da nossa alma ouve quando nós declaramos. E quando nós declaramos essas verdades espirituais, mesmo nas nossas fragilidades diante do Senhor, o Senhor libera o perdão sobre a gente. E as amarras de Satanás, elas saem. O jugo de Satanás cai por terra. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. E o Senhor, ele se agrada, diz a Bíblia aqui, ó, que pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não se chegarão. Então o Senhor nos motiva pela palavra dele, nos admoesta que é melhor confessar. Nessa tarde, eu não sei o que tem assim te afligido, eu não sei no que você tem se sentido culpado, coisas que você fez que muitas vezes você pode falar assim, irmã Ângela, eu cometi a falha, foi tão grande que eu acho que eu não sou nem merecedor desse perdão. E se você parar para analisar, quem é merecedor desse perdão, dessa graça? Nenhum de nós somos. Eu, hoje por misericórdia, completo 44 anos de idade. E hoje eu estava fazendo uma reflexão da minha vida. Que eu não fui uma filha na infância muito boa. E eu fui uma adolescente muito problemática, porque eu não conhecia Jesus e porque também eu não tinha regras. Eu era igual esse cavalo aqui, ó. Eu não tinha cabresto, não tinha nada, parecia uma mula que corria igual uma doida sem entendimento. Igual aqui onde está escrito no verso 9, onde Davi nos orienta que nós não devemos ser. Mas eu era igual um cavalo, uma mula que corria igual uma doida, sabe? Não tinha nem saber porque eu vivia, porque eu era viva. E hoje, aos 44 anos de idade, eu acordei e eu fiquei pensando, assim, agradecendo a Deus. Porque eu tive uma infância muito problemática, sou filha adotiva, os meus pais que me adotaram, eles eram alcoólatras, cuidaram de mim até os 12 anos de idade, mas aquele cuidado, assim, que chegou uma hora que não me dominava mais, mas com 16 anos de idade, o Senhor, ele me achou. E eu acho tão lindo, porque eu não tinha nem berço para Jesus me achar, mas ele me achou. E a mão dele, purificadora, salvadora, me pegou, me tomou e me trouxe para a presença dele através do meu marido. Meu marido, ele era afastado da igreja e mesmo assim me convidou para ir fazer uma visita na igreja da avó dele e eu fui. E ali, a primeira vez que eu fui, eu levantei as mãos, aceitei a Jesus. E de lá para cá eu fiquei firme com o Senhor. A vida foi passando, eu fui orando ao Senhor, fui passando por aquele processo de conversão, né? E algumas coisas veio o arrependimento, outras coisas demorou para vir o arrependimento, vinha o remorso. Eu sempre fui muito, desde a infância, sempre fui muito dura nas palavras, então o meu falar era pesado. Então muitas vezes, mesmo na casa do Senhor, eu tinha uma língua de vez em quando pesada, mas ali eu tinha o remorso, eu não tinha o arrependimento. Até o dia que Deus me tocou verdadeiramente e até o meu falar foi transformado. E muitas vezes quando eu venho no dia a dia e acontece alguma coisa para querer aflorar aquela Ângela lá de trás, na hora eu peço perdão a Deus, eu falo assim, eu não me permita, porque eu lembro, irmão, eu sou arrependida daqueles atos, da forma de se portar, de falar e de agir, que não agradava ao Senhor e eu não sabia. E com o passar do tempo, a família foi crescendo, eu me casei, tive filhos, e hoje eu tive 3 filhos.
Um está guardado no Senhor, que ele foi guardado com 4 anos e 8 meses. Eu tenho o Gabriel de 18 anos e o Mateus de 25 anos. E eu costumo falar para o Senhor: Jesus, obrigada. Obrigada pelos filhos que eu tenho. Obrigado pelo respeito que eles têm comigo e com o Pai. Porque eu não fui uma boa filha, mas o Senhor me deu dádivas. O Senhor me deu filhos maravilhosos. E eu te louvo, Pai, por isso. E é por isso que nós temos que ser verdadeiros com o Senhor. Porque por anos na minha jornada cristã eu falava: Senhor, isso aqui, ó, eu não consigo me libertar disso não. Esse meu modo de falar, esse meu posicionamento me ajuda. Eu me arrependo, Senhor, mas eu preciso da tua ajuda. E quando você declara as tuas fraquezas para o Senhor vai trabalhando da tua vida, vai te limpando, vai te purificando. E quando chega a um determinado tempo da tua vida, assim como chega aqui no final desses salmos, a gente declara como Davi declarou no verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, quando nós alcançamos o perdão do Senhor, nós confessamos as nossas falhas, a gente até se sente justificado. Justo não é porque a gente é santíssimo, não. Justo porque o Senhor nos justifica. Aquele sangue na cruz do Calvário derramado por mim e por a tua vida nos deu acesso hoje ao Pai. Cantai alegremente todos vós que sois reto. Nós procuramos a retidão do Senhor todos os dias. Não é porque a gente já está pronto, não, mas é porque a gente entende o que o Senhor fez na nossa vida. Nós nos arrependemos e procuramos não cometer mais os mesmos erros, mesmo muitas vezes nós passando por situações adversas que nos levam a ter aquele posicionamento antigo, mas aquele que tem um arrependimento no Senhor genuíno, ele não tem como voltar atrás. Ele fala: Senhor, me ajuda, me dá graça, eu não posso ramelar não, eu não posso falhar não. Então seja nessa tarde como Davi, reconheça as suas falhas, reconheça os seus erros diante do Senhor, peça ajuda para Deus, peça graça para Deus. Senhor, me liberta de mim mesmo, me liberta das minhas mazelas, me liberta, Pai, das minhas falhas. E quando você declarar isso, como eu tô declarando assim em voz alta, audível, que você mesmo vai ouvir o que você tá falando no mundo espiritual, e o próprio Satanás ouve aquela resistência que ele tem contra a tua vida, aquele fortalecimento que ele achava que ele tinha sobre ti, cai por terra em nome de Jesus, porque Deus não rejeita os seus. Deus não deixa de ouvir um coração contrito, pedindo por perdão, pedindo por força, pedindo por graça, para que Deus venha libertar, transformar e mudar a história. Querido, creia, o Senhor, ele é poderoso para te mudar. Eu costumo dizer isso na minha sala de aula com os adolescentes. Se Jesus olhou para mim na minha adolescência, aonde ninguém olhava, aonde ninguém queria, aonde muitos rotulavam, falavam assim: essa daí não vai ser nada. Deus me olhou e falou assim: essa daqui vai ser minha filha, minha eleita, minha escolhida, e mudou a minha história. E hoje me abençoou com uma família que não é perfeita, mas a minha família é a família que eu amo. É aquilo que Deus projetou para mim. Quem dirá você? Então confesse suas falhas diante do Senhor. Clame ao céu e seja liberto de todo julgamento, de toda amarra de Satanás, em nome de Jesus. Esteja pronto para viver a liberdade do Senhor. E muitas vezes, quando nós somos livres do Senhor, o mundo acha: nossa, parece escravo. Mal eles sabem que nós temos liberdade, nós escolhemos servir ao nosso Senhor, porque isso não nos leva a um estado de algema, um estado de prisão, muito pelo contrário, nos leva a um estado de liberdade. Que Deus em Cristo vos abençoe, uma boa tarde, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Fica com Deus e até o próximo salmo, em nome de Jesus.